Se você ler aí Juízes, capítulo 2, e o versículo 10, diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Meus irmãos, se você atentar um pouco para esta mensagem, depois que Josué morre, como diz o texto, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por que não conhecia o Senhor? Porque aquela geração que se levantou depois de Josué, depois da morte de Josué, não conhecia o Senhor. Porque seus pais não falaram de Jesus para ele, de Deus para ele, dos milagres que foram feitos lá atrás. Como é que um filho meu cresce e não conhece nada de Jesus nem nada de Deus? Ele só vai conhecer se eu falar, que ele ainda é novo. Eu tenho que falar de Jesus para ele, eu tenho que ensinar a ele quem é Deus, eu tenho que mostrar a ele o caminho certo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. E se ele vier se desviar, você fez sua parte já. Depois de maior que ele se desviar, e agora é com ele e Deus. Mas tem que ser ensinado. Se meu filho cresce, já pensou se o filho crescer? Mas você nunca, pai e mãe, nunca falou para mim de Deus, de Jesus, nunca me mostrou isso. Eu tenho que ensinar ele quem é Deus, quem é Jesus, o caminho certo para ele. Por isso que aquela geração não conhecia os milagres que Deus tinha feito lá atrás, em benefício a Israel. Aquela geração não conhecia, era uma geração nova, que não conhecia a Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E por este motivo, Deus sempre o entregava na mão dos inimigos, dos medianitas, amalequitas. Deus sempre os entregava na mão dos inimigos. Por quê? Porque eles desobedeciam a Deus. Irmão, quem desobedece a Deus para ganhar a vitória é difícil. Não é não. Ninguém ganha nada de papai sem obedecer não. Sem obediência não. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você sacrificar tanto e não obedece a palavra. Que eu já falei alguns dias atrás anteriormente. É tão ruim, irmão, um filho ateimoso, desobediente aos pais e às mães. É muito ruim demais. Você fala e não escuta. Você diz uma coisa e de outra. Não vai, eu vou. E tem que ter cuidado, porque essas coisas às vezes já vai acontecendo de pequeno, quando não tem nem mais como tirar. Por isso que aquele povo sofria nas mãos dos inimigos. Deus nos entregava, irmão. Tinha coisa que era Deus mesmo que nos entregava nas mãos dos inimigos. Por causa de quê? Desobediência à palavra do Senhor. Glória a Deus. A obediência, irmão, a palavra de Deus é tudo. É melhor obedecer. É melhor obedecer a Deus. Quer ter vitória de Deus? Irmão, obedeça. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Você não correrá atrás de bênção, a bênção vai até você. Finalmente, Deus faz com que as bênçãos venham até dele. Ele não precisa ir atrás da bênção. Ela vai até você porque tu obedece. Ele disse para Josué: não tinha parte no livro desta lei. Antes medita nela de dia e de glória a Deus. É obedecer e meditar na palavra. Estava um segredo lá. Ele disse para Josué: não te deixarei, nem te desampararei todos os dias da tua vida. Deus tinha prometido a Josué que estaria com ele, que não ia deixar ele. Aleluia, mas antes de meditar, ele tinha que meditar na palavra, ele tinha que obedecer a palavra para que Deus fizesse aquilo que tinha prometido lá atrás a Israel. Aleluia. Mas tinha que ter a obediência.
Obedecer é bom demais, irmão. É muito bom quando você fala para um filho, ele obedece. Quem é mãe é que sabe disso. Quem é pai é que sabe que é bom ter um filho obediente. É uma maravilha. Mas tu tem que ensinar, porque ele é muito novo ainda. Mas ensina aos teus filhos o caminho certo. Então Deus entregava sempre aquela nação aos inimigos por causa de desobediência. Adorava outros deuses, porque nós somos, irmãos, monoteístas, nós adoramos a um Deus só. Deus queria de Israel, daquele povo, uma adoração só para Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Ele merece. Mas mesmo assim, irmão, Deus nunca desamparou o seu povo. Deus não desamparava, não. Sempre levantava um juiz para livrar Israel. Sempre levantava alguém para livrar Israel. E nesse momento, irmão, depois que Josué morre, que o povo estava passando uma opressão tremenda na mão dos medianitas, que eles vinham, tudo que Israel plantava, ou gado, ou ovelha, os medianitas vinham e levavam tudo. Chegou a um ponto que o povo de Israel chegou a ficar na miséria, ficou, posso dizer assim, pobre, que eles vinham e levavam tudo. Mas, no meio do povo de Deus, irmão, sempre tem um que Deus levanta para fazer a sua obra. Sempre vai haver um ou dois ou três, não sei, né? Veja como Elias, Elias pensou que todo mundo tinha corrido e só tinha ficado ele. Ele não, Elias, eu tenho gente lá ainda tem, se eu não me engano, foi 7.000 que não se dobraram. Deus disse para ele, não pense que tem você só não, sempre tem um, se sair um, Deus levanta outro, mas a obra dele vai continuar. Pode sair, quem sair, mas a obra continua, ele sempre vai levantar um, nem que ele chame lá do mundo, ele traz para cá e levanta, mas a obra continua, porque Deus fará o que ele apraz. Entenda, a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, ela é soberana e absoluta. Glória! Ele é criador, irmão, ele faz como quer. Se ele quer, ele faz, porque só ele é. Só ele é capaz, não é nada difícil quando ele quer. Glória a Deus! Ele é soberano, ele é capaz, ele faz como quer, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito, não muda. Não altera, não há alteração dele, ele é para sempre o que ele é. Porque ele é eterno. Então aquela nação começou a sofrer essa opressão. Aí Deus vai lá e levanta Gideão. Gideão estava, a palavra Gideão significa lenhador, guerreiro poderoso ou destruidor. Estava lá no lagar, veja, o lagar é um lugar onde se pisa uva, mas ele estava no lagar, por quê? Para que os inimigos não desconfiassem. E ele estava malhando o trigo no lagar, aonde se pisa as uvas ali, onde está o sul. E Deus chama Gideão para libertar o povo. Ele disse, mas Senhor, eu sou da menor tribo, ele era simples. Teve seus erros, mas teve seus acertos também. Ele era simples, ele, se eu não me engano, que no estado de agora, ele era da tribo de Manassés. Ele era da tribo de Manassés. Era uma das tribos mais pobres que tinha ali. E até ele viu um Deus, tem problema. Mas ele disse que era da menor tribo que tinha. Ele se achou, ele era menor, ele se achou pequeno para a obra tão grande que Deus tinha para fazer na vida dele. Você pode até se achar pequeno, mas Deus é grande. Ele capacita quem não tem capacidade. Quem capacita é Deus. Agora tem que dar lugar. Foi pela fé, irmão. Tem vitória de Deus que se vence pela fé. É pela fé, porque para Gideão não tinha jeito. Era muita gente. Os inimigos dizem que era como a areia da praia. Os medianitas que estavam ali para vir
contra Israel. Mas Senhor, eu estou resumindo. Mas Senhor, como é que eu vou enfrentar essa multidão? Se o Senhor é conosco, como disse os nossos pais lá atrás, por que a gente tem que passar por tudo isso? Ele vem e nos leva a tudo. É como se dissesse, como é que a gente vai agora alimentar nossos filhos, nossa filha, nossa família, assim? Mas o Senhor disse, é com você, é você que eu quero. Glória a Deus. É você que eu vou usar. E você vai, para onde eu te mandar, você vai. É vontade de Deus. Você diz, eu não posso, mas Jesus diz, eu posso. Senhor, eu não tenho capacidade, Jesus diz, eu capacito. Quem não tem capacidade. Mas eu não tenho vigor, ele diz, eu dou vigor, eu dou força, mas você vai fazer. Você vai lá. É a vontade de Deus. Ela é absoluta. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Aí diz que reúne aquele povo. Eram 32 mil de Gileão. 32 mil. Aleluia! A Bíblia diz que faz esse povo aí, Gileão. Manda aí beber a água lá. Aquele que se abaixar de joelho, tu bota do lado. E aquele que pegar a água com a mão e levar a boca, tu porás do outro lado. E a Bíblia diz que aquele que colocou a mão na água e trouxe a boca foi 300. Então dali voltaram, os outros voltaram, 22 mil. Voltaram, foram embora. Recuaram, posso dizer assim. A Bíblia diz que dos 22 mil, só ficaram 10 mil. Dos 22 mil, né? Posso dizer assim, homens covardes, que não queria enfrentar a obra, que não queria ir em frente. Mas o Senhor, Ele diz, ficaram 10 mil. O Senhor olha assim e diz, ainda tem muita gente. 10 Glória a mil. Deus. Ainda tem muita gente para eu dar vitória a Israel. Aleluia! É ali que Ele manda descer as águas, manda descer. E desses 10 mil só ficaram 13. Veja, Deus podia dar vitória a Israel com os 32 mil. Deus podia. Mas aí Israel podia se gloriar. Não, a minha mão mesmo fez isso. A gente estava muito número. Israel podia se gloriar e se dizer que foi eles mesmos que ganhou a vitória. Deus disse, não. O trabalho é de Deus, irmão. Ele é diferente do nosso. A gente pensa uma coisa aqui, Deus já pensa muito mais que a gente. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Antes de acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer. Ele só quer obediência, que não eu falei. Agora, muita das vitórias de Israel foi obediência. Até as vitórias de Jericó foi obediência. Tem que ter obediência para ter vitória também de Deus. Não é só sacrifício, não. E ele vai. 300. É com esses 300 que levaram a Moab. Qual? Tem um mistério ali. De se ajoelhar. Quando você se ajoelha para beber água, você se ajoelha e baixa a cabeça para beber água, é uma coisa. Não estava. Quando eles se ajoelharam para beber água ali, que nem um animal, eles não estavam ligados, não. Eles não estavam espertos, não. Mas quando aqueles 300 que foi, pegou a mão para a água e trouxe a boca, é tomando água aqui e olhando aqui, ó. Era tomando água e olhando. Há uma diferença aí. É como se fosse orar e vigiar. É orando e vigiando. Eles pegaram a água, os 300 e colocaram, trouxeram a boca aí, era bebendo água e olhando, porque o inimigo podia vir. Era ali que estava o segredo da vitória. Aleluia, Jesus. E aqueles 300, aí Deus disse, é com esses 300 aí que eu vou dar vitória ao povo de Israel. É com o que você tem. Ah, Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor é com essa pouca força mesmo. Eu não tenho vigor, é com esse pouco vigor que eu vou dar vitória. O inimigo pode se levantar da qualquer forma que for, mas o Senhor já determinou, está
está determinado. Quando ele determina, está determinado. Não é que possa atrapalhar o agir e o trabalhar de Deus. Irmão, quando Deus entra para dar vitória a crente fiel, é diferente. É diferente quando ele entra para dar vitória a crente fiel. Se levanta quem se levantar, Deus entra com providência. Vê um inimigo, o governador pode se levantar quem for, Jesus está ali. Eu digo, é minha, a vitória vai ser dela. Ela vai agradecer na hora certa, no momento certo. Eu vou dar vitória a ela. Ela já tem orado tanto, ela já tem chorado tanto lá naquele, lavando roupa ali, diante daquela pia ali, ela já tem chorado tanto, já tem derramado tanta das lágrimas. Teu hino, há um hino, que eu sempre nas vigílias com o nosso irmão Manassé gostar de cantar esse hino. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Ó, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. A murmuração também é outro trabalho na vida do crente. Tem crente que murmura mais do que ora. Aí fica difícil. Murmuração é terrível. O povo de Israel foi um povo que sempre murmurava. Porque ali também, quando eles saíram do Egito, tinha uma nação oriunda que, quando Israel saiu, eles vieram também. E aquela nação que ficou no meio era uma pedra de tropeço na vida de Israel. Tem gente que está no meio, mas parece uma pedra de tropeço para fazer os outros murmurar também. Mas Deus tira de perto, ela afasta. Mas você vai ter vitória. Não vai na onda não. Ai, irmã, está demorando demais, esse teu Deus, disse. Cuidado, não vai na onda não. É o inimigo. Quem sabe que nesta noite tem alguém fazendo isso na tua vida? Deus está te alertando. Ai, irmão, o mistério de Deus é tremendo. Quem sabe tem esse atrapalho na tua vida, essa pedra de tropeço que estava na vida de Israel, para te fazer murmurar, para não ter vitória. Muito crente não ganha vitória, porque vai atrás dos outros para murmurar. Murmura de Deus, de Jesus, da igreja, do pastor, e por isso não tem vitória. Não dá. Tem que parar de murmurar. A murmuração também é outra coisa. Se a desobediência já é rir, a murmuração planta. E a Bíblia diz, irmão, que tinha momento na vida de Israel, a murmuração era tanta, que a ira de Deus se acendia contra aquele povo. E Deus mandava fogo no céu. E quando Deus mandava fogo no céu, matava a gente. E não era pouca não. Matava. Matava a gente por causa da murmuração. Se Deus disse que está conosco, é porque Ele está. A palavra de Deus não volta atrás, não. Você pode até desanimar da carreira, mas se Jesus disse que está com você, acabou-se. Deus te conhece esse teu coração. Deus sabe que somos falhos. Deus sabe que somos limitados. Tem hora, tem momento na vida que a gente diz, Senhor, eu não estou mais suportando esta situação. Senhor, está doendo, Senhor. Senhor, eu já tenho orado, eu já tenho pedido. Senhor, eu não tenho mais força para continuar nesta luta. Mas o Senhor é aquele que restaura e dá força. Os que confiam no Senhor, irmão, são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. É como a águia. A águia chega um momento. A águia é um animal, é a ave mais forte que existe, é a águia. Ela vive até 70 anos. E diz que quando ela chega a certo momento da vida dela, que ela vê que as suas asas estão muito grandes, que seu bico está muito grande, que as suas unhas estão grandes, ela começa a ter um momento ali de renovação. Ela começa a bater seus bicos para diminuir, porque ele se enverga muito. Ela começa a bater as asas para aquelas penas velhas cair. Ela se renova. Crente só se renova se for diante de Deus. Não há renovo
na vida do crente se não for diante dos pés de Jesus Cristo. É Ele que dá a força a quem não tem nenhum vigor. Quer ver um crente fraco? É duas coisas na vida do crente para ele ficar fraco na fé. Vou te dizer agora. Aleluia, Jesus. Não lê a palavra de Deus, que é o alimento, que é o que sustenta, e não vir para a casa do Senhor escutar a palavra. Possa prestar atenção, irmão. Teve um momento na minha vida que eu fiquei uns tempos sem vir na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Que eu fiquei fraco. Fiquei fraco, fiquei sem vontade de querer servir ao Senhor, realmente. Por quê? Porque eu estava distante do Senhor. Eu estava me afastando. Lembre-se de uma coisa: não é Deus que te desampara, não, é você que se afasta. Aí vou culpar Deus? Não, a culpa foi minha. Mas eu sei que Deus é soberano. Agora, se eu ficar somente lá em casa, vou esperar o Senhor fazer alguma coisa, não vai fazer não. Você tem que agir também, meu filho. Tem que fazer alguma coisa para Deus dar força, para Deus dar vigor, para Deus animar esse coração. Se tu quer o milagre de Deus, faz a tua parte e deixa o impossível, Deus fará. Porque para Deus nada é impossível sobre suas promessas. Aquilo que Deus te falou está de pé. Eu creio. Está de pé, não morreu não. Aquela primeira oração que você fez ainda está de pé, Deus ouviu. Você pode não ter mais orado aquele pedido, mas já foi feito. Deus não esqueceu não. Eu esqueço, você esquece, mas Deus não se esquece. Ele lembra. Está tudo na memória de Deus. São milhares, irmão. São milhares de crentes na face da terra. Imagina, eu vou dar só um exemplo. Imagina, 1 milhão de crentes, tudo orando ao mesmo tempo. E Deus entende cada um. Ao mesmo tempo falando, Ele entende a oração de cada um. A cada pedido, Deus não perde, não. Aleluia. E quantos milhões de crentes, vamos dizer, só no Brasil nós temos? São vários. Imagina esses crentes todos orando em um só propósito. Imagina um reboliço que não ia ser. Deus escuta cada um. Irmão, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que no universo que é infinito, existem milhões e milhões e trilhões de estrelas. Fora os planetas que tem, as galáxias que tem. A Bíblia diz que são milhares de estrelas. A Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo seu nome e ela o obedece. Aleluia. Glória a Deus. O ser humano não tem essa capacidade, mas ele tem. Diz que só nesta Via Láctea que nós estamos nela. Só essas estrelas e o céu que a gente vê está só dentro da Via Láctea, aonde a gente está hoje. É um negócio um pouco profundo. O Sol, estrela, os planetas, tudo tá só, isso aí é só o que a gente vê, porque o universo ele é infinito. Disse que para você sair dessa Via Láctea que a gente está, é 100 mil anos-luz para sair dela. Na velocidade da luz, que é uma das coisas mais rápidas que tem na Terra, é a velocidade da luz. Diz que a velocidade da luz, irmão, para o universo, ela é que nem a velocidade da tartaruga. Se o universo é tão grande assim, imagina o teu Deus que criou ele. Imagina o Deus tremendo que tu sabe. Ou você não reparou isso aí? Glória a Deus. São milhões, irmão, só nessa Via Láctea que a gente vive. Glória a Jesus. Galáxia. E Deus conhece cada uma pelo nome. O homem não conhece, o homem conhece apenas uma, mas Deus conhece todas elas. Glória a Deus. Aleluia. Do tamanho que esse Deus é. Veja só uma coisa. Quando a gente olha à noite para o céu, a gente vê 3 estrelas, né? Que fica. Diz que aquelas são as 3 Marias, elas chamaram. Diz que só aquelas 3 estrelas, ela é muito maior que o Sol.
Eu estava acompanhando o cientista falando, eu estava dando uma pesquisada sobre isso. Só aquela 3 estrelas é maior que o Sol. De tão grande que ela é. Veja a distância que ela está. Está a milhares e milhares de distância. Diz que o Sol está a 150 milhões de distância da Terra. Para você ver a grandeza que esse Deus é. O poder que esse Deus tem. Tu não está servindo, minha irmã, meu irmão, a um Deus pequenininho, não. Tu está servindo a um Deus criador do universo, criador da terra, criador das galáxias, criador das estrelas, do firmamento, do universo, da minha vida, da tua vida da tua mãe, do teu pai, do teu filho. Tu está servindo a um Deus grande, que não perde nada. Tudo está no controle de Jeová. Glória, aleluia. Até o mundo espiritual, tanto lá em cima, como lá embaixo, está no controle dele. Está tudo no controle de Deus, nada sai. Acalma esse coração aflito, mulher de Deus. Se tu chegou hoje com esse coração aflito, saiu de casa chorando através dessa resposta hoje, acalma este coração, porque assim diz o Senhor: aquilo que eu estou para fazer, eu vou fazer aquilo que é minha praia na tua vida. E você vai vir agradecer. Ou no centro de oração, não sei qual vai ser o culto, ou no culto doméstico, ou no culto do lar, não sei, mas vai vir agradecer a Deus. Mas acalma este coração. Então somente obedeça a palavra do Senhor. É aí onde está o segredo. Obedeça a Deus e deixa Deus trabalhar. Está difícil, tá, mas para Deus não. É difícil para você, para Deus não é não. Vai fazendo a tua parte. Vai fazendo a tua parte e deixa Jeová fazer a dele. Jesus vai fazer. A Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com um gemido inexprimível. É para ir. Sabe o que quer dizer isso? Que muitas vezes na tua vida tem palavra que você não consegue se expressar. A angústia às vezes está tanta, está doendo tanto, que você não consegue nem falar mais nada para Deus, porque já falou tanto que não tem mais. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo com um gemido inexprimível, glória a Deus, ele leva aquelas palavras que você não tem mais força até o trono da graça. Ele leva até Jesus, irmão, que Jesus está lá como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo por nós. Por isso que a Bíblia diz, irmão, tudo quanto pedir em meu nome, o meu Pai vos dará. Vai ter que ser o nome de Jesus, que ele é o que intercede por nós. Ele está lá intercedendo por nós. Aquilo que tu não consegue falar, irmão, cada gota de lágrima que tu derrama, que tu já derramou, é que nem uma frase, e só o Espírito de Deus tem poder para interpretar aquela frase. Tu não tem nem poder para interpretar aquelas lágrimas, mas Jesus tem. O Espírito Santo pega e leva lá até o trono da graça essa lágrima, Senhor, tu sabe qual é o motivo desta lágrima. Tu sabe qual é o motivo deste choro, desta dor, da minha serva que intercede e do meu servo que ora. Tu conheces, Senhor. Tem pessoas, irmão, que está aí, você nem sabe, mas está orando pela tua vida, por isso que tu está aqui hoje. Tem gente que está orando por você, você nem imagina. Quando você se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus, é porque tem alguém que está intercedendo por você também. Não é só você que está só nessa luta, não. Tem pessoa que está com você que você nem imagina, mas está ali orando por você. Está intercedendo por você. E você vai sentir a graça e a presença do Espírito Santo moldando a tua vida e fazendo e te renovando para o dia da vitória. Você vai agradecer a Deus. O Senhor é contigo. Passa
passará a geração, vai ter outra geração. Mas quando tu estiver de pé, o Senhor é contigo. Só não desista. E olha uma coisa que eu vou terminar agora. Quando as lutas começarem a crescer na tua vida, possa ficar certo com uma coisa. É a vitória que está bem perto. Leve isso para você. Quando a luta começar, o gigante está grande, a multidão vem contra, possa ficar certo, fique firme. É uma vitória que Deus está para te dar. Tu só não pode desistir nem murmurar. Tu tem só que obedecer. Quando a luta começa a crescer, irmão, é vitória que está chegando. Coloque isso na sua vida. Obedeça. Faça. Faz a tua parte, deixa que Deus vai aqui. Deus trabalha assim. Deus faz assim. É que nem eu falei, Ele é absoluto. Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe o momento e a hora certa de agir. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, diz a Bíblia. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de cozer, há tempo para tudo, diz a Bíblia. Então somente espera no Senhor. É tão bom quando a gente espera que tudo dá certo, que tudo ocorre bem. O Senhor faz tudo perfeito, Ele não vai deixar faltar nada, vai fazer tudo perfeito. E tu vai só agradecer e o nome dele vai ser glorificado. E através do teu testemunho, muita gente vai se converter ao Senhor. Através do teu culto, muitas pessoas, até o teu inimigo vai vir e vai se ajoelhar diante de Deus e vai dizer que o teu Deus é grande. Realmente o Deus dela estava com ela. O teu inimigo vai reconhecer o tamanho desse Deus. Então somente espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém?